Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o vosso professor Joselino Furtado. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, 11º ano. Ainda estamos a viver uma situação complicada que exige de cada um uma certa responsabilidade para si e para o outro. Por isso, é preciso vivermos hoje bem e pensar no outro para que possamos sair brevemente desta situação e encontraremos também na sala para o convívio habitual. Como podem perceber, o nosso sumário da aula de hoje, vamos começar a fazer uma revisão daquilo que é a sintaxe e depois vamos também falar de orações subordinadas relativas e integrantes. Quando nós falamos da sintaxe, é uma das áreas da língua portuguesa muito importante. Como todos sabemos, a língua portuguesa é uma das 10 línguas mais faladas no mundo. E daí a questão de organizar, refletir, pensar, para que possamos comunicar melhor, da melhor forma. Existem essas regras, existem acordos, porque aquilo que acontece, na verdade, vamos um pouco ver isto no quadro, aquilo que acontece é o seguinte: a língua, a língua tem dupla realização, oral e escrita. A oralidade é o ser primário da língua, enquanto que a escrita é o modo de ser secundário da língua. Na escrita, as pessoas falam de uma forma tranquila. Sabemos que a língua portuguesa está espalhada pelo mundo. Há algumas situações que permitem as pessoas falarem de uma forma diferente, articularem. Mas, na verdade, aquilo que nos une na diversidade é a escrita, porque a escrita ela é única. Por isso existem os acordos ortográficos, as formas, as regras que nós devemos utilizar. Aí sim existe a sintaxe, que é aquilo que nós vamos falar. E quando nós falamos da sintaxe, nós estamos a falar de elementos numa determinada frase, certo? Muitas vezes vocês já ouviram falar de sintaxe, já ouviram falar de frase, tipos de frase, orações, períodos, essas coisas que na língua portuguesa normalmente se falam. Na verdade, aquilo que acontece é que os professores, nós estamos a estudar, dar-vos elementos e ferramentas para que possam comunicar melhor nesta língua maravilhosa que é a língua portuguesa. Uma língua muito interessante, muito importante para a nossa vida, nosso dia a dia, nosso cotidiano, aquilo que nos permita também comunicar com os outros países lá fora. Quando nós falamos de frase, certamente também já ouviu muitas vezes falar de outros elementos, outros constituintes, tanto estrutura de frase, oração, período simples e período composto. E nós vamos tentar perceber rapidamente, porque isto é uma revisão que estamos a fazer desse conteúdo, que poderão também logo a seguir aprofundar o conhecimento, lendo, pesquisando, tirando as dúvidas na sala de aula com o professor ou com a professora. Quando nós falamos de frase, frase é o quê? Frase é o todo, o enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias palavras, podendo ter verbos ou não. Temos aqui a frase exprime, através de fala ou através da escrita, ideias, emoções, ordens, apelos. Nós não vamos deter muito nisto porque são coisas que vocês conhecem e já sabem. Oração, uma frase verbal, pode ser também uma oração. Para isso é necessário o quê? Que o enunciado tenha sentido completo, que o enunciado tenha verbo ou locução verbal. Por exemplo, a Camila terminou a leitura do livro. Porque, na verdade, na sala ou na escola falamos muitas vezes de frase, de período, de oração e temos muitas dificuldades em distinguir. E levem essas dúvidas para a sala sempre, debatem com os professores para que possam nascer daí novos conhecimentos. Porque é da discussão que sai a luz e nós construímos conhecimento. O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Portanto, temos aqui
distinguir frase do período e da oração. Podem também ainda pesquisar, porque há mais elementos, há mais coisas que nós poderemos acrescentar a esses conceitos. Quando nós falamos de tipos de frases, ou tipo de frase, frase no conceito geral, porque há vários tipos e há várias frases, tipos de frases, então o que é aquilo que nós temos aqui, e que vocês também já conhecem e já sabem, temos frases interrogativas, frases imperativas, frases exclamativas e frases declarativas. Porém, também poderão encontrar frases optativas. E tudo isso vocês já sabem, portanto, já falaram, já discutiram e certamente acho que não constitui dúvida para vocês. De modo que é importante terem tudo isto em conta e fazendo exercício e prática, porque é a prática que faz de nós excelentes. Então, tentem praticar, perguntar, questionar e analisar, porque, na verdade, isto nos traz conhecimento e sabedoria. De acordo com a construção, as frases classificam-se em nominal e verbal. A frase nominal é a frase constituída sem verbos, por exemplo, aqui, fogo, cuidado, belo serviço seu. A verbal é a frase constituída com verbo, exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Um outro exemplo, os casais saíram para jantar. Na verdade, vocês muitas vezes falaram, e certamente, de análise sintática. Análise sintática, analisar os elementos, os conteúdos, os constituintes de uma frase. Tanto sujeito, predicado, que mais? Muito bem, complementos. Dentro do complemento direto, indireto, circunstância. Exatamente. Isto são aquilo que já falaram e já sabem. Eu espero que a análise sintática não constitui dúvida para vocês, já que poderão ter várias frases, poderão fazer vários exercícios e tirarem, caso houver dúvidas sobre essas questões. Ainda na estrutura da frase, também já ouviram falar muitas vezes da estrutura da frase. As frases que possuem verbo são geralmente estruturadas a partir de dois elementos essenciais. Há gramáticas que falam de elementos essenciais da oração ou da frase. Tanto o sujeito e o predicado são elementos essenciais de uma oração. Dentro do sujeito há outros constituintes, outros elementos. Também dentro do predicado existem vários outros elementos. E quando nós fazemos análise sintática de uma oração, de uma frase, nós normalmente fazemos o quê? Tentaremos mostrar, ou então compreender, ou procurar classificar os elementos que estão dentro desta frase. O que é que constitui sujeito? Depois, o que é que constitui o predicado? O que é o sujeito normalmente? O sujeito já sabe, não é? É o ser, aquele que pratica a ação. E o predicado? Não esquecer nunca que o predicado é tudo. É toda a declaração, é tudo o que se diz do sujeito. Muito bem. E aquilo que nós temos aqui é aquilo que eu acabei de explicar. Portanto, o sujeito é o ser de quem se declara algo, o tema do que se vai comunicar. Ou seja, o sujeito é aquele ser que pratica a ação. Muito bem. Para ser mais preciso ou mais claro. Porque normalmente é esta linguagem que se utiliza muito, não é? O predicado é a declaração do que se atribui ao sujeito. E, na verdade, o predicado poderá ser predicado verbal, portanto, frases verbais, e predicado nominal, frases nominais, que são coisas que vocês já falaram muitas vezes na sala de aula e caso constitui alguma dúvida, nunca esquecer, levar essas dúvidas para a escola, conversar com os professores, debater. Hoje há muitas formas de fazer pesquisa, nós poderemos também procurar, pesquisar manuais, gramáticas e outros, mas também há outra forma de pesquisa que é a internet, que muitas pessoas gostam e que vão lá procurar mais informações. Quando nós falamos de frase, temos que ter frases simples, é verdade, com uma oração, uma frase simples. E quando nós falamos de frases compostas, ou então frases coordenadas ou subordinadas, falamos sempre de frases compostas, mais do que uma oração, certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui o que é que nós vamos explicar, porque isto também é aquilo que vocês já sabem e já falaram, não é? Período composto, portanto, coordenação e subordinação. Já ouviram falar certamente de frases coordenadas, frases subordinadas, não é verdade? Sim. Então, isto tudo dentro da análise sintática.
Composta por coordenação. Todo mundo já sabe, é muito mais fácil, ou tudo é fácil, mas é preciso compreender. Aquilo que nós temos constituído apenas de orações independentes, ou então orações absolutas, não é? Coordenadas entre si. Mas nem sempre esta oração depende uma da outra. Portanto, são frases simples que, por si só, constituem sentido completo. Por exemplo, saímos de manhã e voltamos à noite. Se nós dividirmos esta frase, teremos duas orações sem nenhum problema. Saímos de manhã, saímos, é uma ação, saímos de manhã. E depois voltamos à noite, voltamos à tarde. Pronto, são duas orações. Este "e", portanto, é ligação destas duas frases. Portanto, uma frase coordenada, que também, não vou muito falar sobre isso, porque estamos a fazer um pouco a revisão para lembrarem aquilo que já haviam falado. E temos composto por subordinação, constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas, subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a oração principal. Também poderão ver isto mais pormenorizadamente lá na sala. Temos duas notas importantes que eu considero que nós devemos saber e tentar perceber. O que é, quando nós falamos de subordinação, às vezes poderemos não ficar claro ou não ficarmos claros sobre este conceito. Então, a subordinação, quando duas ou mais orações de uma frase compostas têm entre si uma relação de dependência. A oração subordinada é a que só adquire sentido na dependência da oração subordinante, geralmente a oração principal. Acho que isto é claro, não é? É só verem as frases e tentarem perceber como é que isto funciona. Isto é muito claro. E a subordinação é o processo de ligação de duas ou mais frases, originando uma frase complexa, perdendo uma delas a sua dependência. Isto poderão ver com exemplos concretos de frases, porque há sempre frases que dependem, portanto, na subordinação, a outra frase depende sempre da oração principal. E estas coisas devem compreender muito bem e exercitar muito, porque há muitos alunos que têm muitas dúvidas sobre essa questão. Mas espero que poderão, na sala, com os professores, com os colegas também, tirarem essas dúvidas. Depois de falarmos um pouco sobre a sintaxe, é mesmo isto, a revisão que estamos a fazer. Vamos agora um exercício muito simples que conseguirão fazer rapidamente. Vamos ler ou vamos ver em que consiste este exercício. Classifica as frases, as seguintes afirmações, como verdadeiras V ou falsas F. A linha A. As frases complexas falam de assuntos complexos e são apenas usadas na filosofia. Verdadeiro ou falso? A linha B. Uma frase complexa tem pelo menos duas orações. Verdadeiro ou falso? Uma frase simples pode ter mais do que um verbo principal. É verdadeiro ou é falso? Existem três processos de ligar orações, entre os quais a coordenação e a subordinação. É verdadeira ou é falsa? E, por último, a linha E. As frases simples podem tornar-se complexas com o auxílio de advérbios conectivos. E acho que isto é muito fácil de vocês fazerem. Por isso, vou deixar-vos uns minutinhos para resolverem.
Muito bem, conseguiram resolver? Era fácil, não é? Muito bem, então vamos ver. As frases complexas falam de assuntos complexos e são apenas usadas na filosofia. Verdadeiro ou falso? Como é que é? Muito bem. Claro, isto é falso, não é? Às vezes parece que a filosofia tem coisas complicadas, assim como há alunos que pensam também que a língua portuguesa tem coisas complicadas. Há outros que pensam que a matemática também é complicada, mas o importante é compreender. A linha B. Uma frase complexa tem pelo menos duas orações. Tem pelo menos duas orações. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Exatamente, é verdadeira. A linha C, de certeza colocaram que é falso. Por quê? Uma frase simples pode ter mais do que um verbo principal. Certo? A linha D. Existem 3 processos de ligar orações, entre os quais a coordenada e subordinada. Falso, porque há outras formas também, outra maneira. Não esquecer nunca, ao fazer exercício, é importante, se caso houver erros, vocês devem investigar ainda mais para poderem superar as falhas que poderão ter cometidos. E por último, a frase de linha E, as frases simples podem tornar-se complexas com o auxílio de advérbios conectivos. Verdadeiro. Muito bem. E não esquecer nunca, haja dúvida, apresentem aos professores na sala de aula, falem, comuniquem para que possam suprir as dificuldades. Muito bem. Feito exercício, vamos passar por aquilo que é a matéria da aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre a oração ou as orações subordinadas, relativas e integrantes. As orações subordinadas são sempre ou estão sempre dependentes das subordinantes. E nós já falamos sobre isso. Dando uma oração que depende da outra. Muito bem. A oração subordinante é aquela que contém a ideia principal da frase. E nós vamos ver o exemplo a seguir. Mas é importante dizer que as orações subordinadas relativas ligam-se à oração subordinante por meio de pronomes relativos. Geralmente que. Quando nós falamos do pronome relativo, também vocês já de certeza recordam, temos o que, quem, por aí. E há aqueles pronomes que são variáveis e aqueles que são invariáveis. Muito bem. O exemplo que nós temos aqui, o Roberto casou com a Janaína. A Janaína é bonita. Temos 2 frases. Simples. 2 frases. Nós ligamos agora essas 2 frases com um pronome relativo, o que. Temos aqui o que? A frase complexa, ou composta, não é? Subordinada. O Roberto casou com a Janaína, que é bonita. Estão a perceber? Portanto, vão também depois, se quiserem, arranjar mais frases para poderem compreender melhor este assunto, que parece simples e que, de facto, é simples, não é de todo complicado. As orações subordinantes integrantes, também chamadas de completiva, são orações dependentes do verbo da oração subordinante, servindo-lhe de complemento direto de sujeito ou de predicativo do sujeito. São coisas que vocês já falaram dentro da análise sintática, ou não? Não é? Dentro da análise sintática sempre falaram desses aspectos. Temos sujeito, complemento, vocativo, aposto, complemento direto, indireto, circunstancial, de tempo, de modo, etc. Essas coisas todas que vocês já sabem. Aqui temos alguns exemplos concretos. Peço-te que venhas. Este que desempenha aqui um complemento direto. Não é justo que tantos passam fome. Acho que, na verdade, não é justo, porque há uns com tantos e outros com tão pouco. Mas isto não era para... Era um parênteses, né? Mas este que aqui está a representar o sujeito. O interessante é que... Esta é a terceira frase. O interessante é que ele voou. Aqui neste que temos o predicativo do sujeito. Ou seja, o que, o pronome relativo, desempenha várias funções, né, numa determinada oração ou numa determinada frase. Depois disto, nós temos umas observações que parecem-nos importantes. As orações relativas, muitas vezes, confundem-se com as integrantes nominais, uma vez que a ligação é sempre pelo pronome relativo que. Só que temos que distinguir. E acho que isto poderá ser um debate interessante na sala,
com os colegas, com os professores, a discussão acerca deste pronome que, quando é relativo e quando é integrante. E, por exemplo, aqui o exemplo é ilustrativo. A mulher apanhou as crianças que tocaram a campainha. O segundo exemplo. A mulher tem a certeza de que tocaram a campainha. E eu estou a dizer que este debate vai ser interessante na sala porque poderá surgir, e, claro, normal, dúvidas são normais. Agora, na sala poderão discutir melhor e com exemplos, e poderão tirar esta dúvida. Aí temos uma coisa importante aqui ao lado ali, diz o seguinte: a oração sublinhada na frase 1 é uma oração subordinada relativa, ao passo que a oração sublinhada na frase 2 é uma oração subordinada integrante, que tocaram a campainha. É importante discutirem isto e na sala poderão trazer mais exemplos e maiores discussões e também poderá sair maiores conhecimentos. Depois de falarmos sobre esses assuntos, orações subordinadas, relativas, integrantes, vamos dar um pequeno TPC que vão fazer, levar para a sala e ali conversar com o professor ou a professora e com os colegas e poderão também tirar dúvidas e fazerem mais exercícios a partir daquilo que nós estamos a dar. Então vamos ver o que é TPC. Divide e classifica as frases seguintes. A primeira frase: os homens exploram os animais que são seres racionais. Frase 2: dê-me uma ajudinha com isso. Frase 3: os meus vizinhos cultivam árvores que dão frutos deliciosos. Frase 4: bons ventos o levam. E frase 5: infeliz é o homem que não age honestamente. A partir destas frases, vocês vão analisar, dividir, classificar e também levar para a sala e poderão conversar sempre. Nunca esquecer, dialogar sempre para não levarem ou não ficarem com as dúvidas. Ora bem, vamos, antes de terminar a aula, fazer a síntese daquilo que nós falamos hoje. Fizemos um pouco a revisão sobre a sintaxe, falamos da oração, frase, período, frases, tipos de frases, estrutura da frase, oração, período simples e composto. E, por último, a nossa última parte da aula, nós falamos um pouco sobre orações subordinadas relativas e integrantes. Foi o que nós falamos na aula de hoje. E devem levar sempre essas questões, ler mais nas gramáticas ou pesquisarem mais informações para consolidarem este assunto. Chegamos assim ao fim da nossa aula de hoje. Espero ver-vos na próxima aula. Fiquem seguros, organizem a vossa vida com estudos, com pesquisas, sejam responsáveis.